Boa noite. O que você vai ser quando crescer? Certamente você já ouviu esta pergunta muitas vezes quando criança, e respostas diferentes vieram à sua cabeça. Até uma certa idade, isso não preocupa muito, mas quando chega a época do vestibular, é preciso tomar uma decisão. Qual profissão escolher? Como lidar com a pressão que vem de todos os lados? É sobre isso que vamos falar hoje. Mídia recebe a psicóloga Mônica Cola e a pedagoga Hilda Lobo. Boa noite, Hilda. Boa noite. Boa noite, Mônica. Boa noite. Bom, mas antes da nossa entrevista, vamos conferir a enquete feita pela equipe do Mídia para saber como os jovens estão se preparando para o vestibular e se eles consideram esse tipo de seleção a mais justa. No começo do ano eu fiquei em dúvida entre duas coisas bastante diferentes, psicologia e direito, mas depois já me decidi por direito mais facilmente, assim. A carga horária é muito pesada, você tem que ter muita força de vontade, ainda mais que nunca foi acostumado a estudar, assim, nos outros anos, para conseguir estudar nesse terceiro ano é bastante difícil, tem que ter muita força de vontade. Não concordo com uma prova, assim, só em dois dias, assim, como meio de avaliar, tem outras formas melhores, como vestibular seriado. Eu tive dúvida porque ano passado eu tentei não consegui passar por vacilo, falta de atenção. Aí, na hora de escolher o curso, eu pensei, será que vou escolher o mesmo para falhar de novo? Aí eu peguei que dava para eu passar no passado com a pontuação e que, na verdade, era a mesma coisa, basicamente. Escolhi arquitetura porque conciliava as matérias que eu gosto com as minhas aptidões e, já vim bem decidida para cá. Consegui estudar tudo porque é difícil estudar todas as matérias que você gosta e as que realmente precisam e pesar bem isso, e também o emocional conta muito porque fica muito abalado durante o ano todo, e eu acho que são as principais mesmo. Porque o vestibular também não dá oportunidades para ninguém e não quer dizer que avalie realmente o que você sabe, porque conta muito emocional também. Se você vai bem na prova ou não, é muito relativo. Tive muita dúvida, mas eu sei que meus pais me ajudaram muito, mas eu dei uma analisada aí em livros e descobri certinho o curso que eu quero e eu já estou decidido o que eu vou fazer já. Ano passado eu fiz o terceiro ano, também tive muita dificuldade para estudar. Esse ano estou tendo menos, assim, dificuldades, mas ainda tem que estudar muito. Dificuldade é conseguir botar em dia toda a matéria que o professor dá em aula. Mônica, você acha que o jovem de 16 a 18 anos já está preparado para escolher uma profissão para o resto da vida? Olha, eu acho que a matéria reflete bem a condição que o jovem está quando ele está escolhendo uma profissão e nessa idade. Pela forma como o jovem é educado e preparado hoje em dia, né, na sociedade atual, eu acho que esse momento é um momento muito difícil e para o qual ele está muito despreparado. Até porque essa escolha não deveria acontecer especificamente nesse momento. Na verdade, deveria ser um trabalho que aconteceria ao longo da sua vida. Né? E você, Hilda, o que você acha? Está preparado, jovem de 16 a 18 anos? Eu acho que o preparo não é que ele vai escolher a profissão para o resto da vida, que ainda tem muita vida para ele viver. Pode ser que ele esteja escolhendo uma área profissional de atuação e agora é um momento de incerteza, até próprio da juventude, né? E muito próximo da profissão também. Mas ele pode escolher uma profissão com consistência maior à medida que ele vai conhecendo essa carreira na área profissional dele. Sim, Mônica, o que você acha que o jovem deve fazer para não errar nessa escolha? Olha, eu acho que a primeira coisa é ele ter menos medo de errar, porque errando se aprende muito. E o que a Hilda coloca, né, de que essa escolha, ela não é uma escolha definitiva, né? Acho que quando o jovem se alivia do peso de ter que fazer uma escolha para sempre e percebe essa escolha como uma escolha do momento, uma escolha de uma carreira e com uma possibilidade de mudança, caso isso não dê certo, eu acho que ele se alivia muito da sua tensão e ele pode viver esse momento de uma forma melhor, inclusive fazendo uma escolha mais consciente, mais tranquila. Hilda, o que você acha que ele deve fazer para não errar, não fazer o possível para não errar nessa escolha?
Bom, na verdade, nesse momento de escolha tem muitas influências. E uma influência grande que tem é a influência da família. Quer dizer, como o jovem ele tem uma certa insegurança para fazer a escolha, ele ouve muito o que tem na família, o que a família determina para ele. Então, acho que uma dúvida grande que fica é se ele escolhe aquilo que ele acha que ele desejaria ou se ele escolhe o que está sendo indicado, ou até pelos negócios da família, pelo número de pessoas na família que já exercitam uma determinada profissão. Ele tem essa tendência. Ele acha mais cômodo escolher uma profissão que ele já conhece, que já está no meio, né? Sobretudo quando ele tem essa influência muito grande. Até porque ele não participa muito e não ouviu muito falar de outras áreas profissionais. Então é o espaço que ele tem para escolher, é aquele que ele conhece. Embora hoje as escolas ofereçam muitas informações para os jovens, para eles terem realmente um leque um pouco maior. Você acha que é só a família que influencia ou a sociedade, os amigos? Algumas profissões elas são mais valorizadas pela sociedade e aí as pessoas desejam. Eu não creio que seja sempre uma vocação. Eu acho que é mais um desejo de até uma posição social mais elevada, né? De algum conceito que ele tem a respeito da profissão. Então, algumas profissões ele desejaria se ele tivesse condições de escolher, né? Pela escolha dele, se ele não tivesse alguns empecilhos, como é a barreira do vestibular. É isso, às vezes depende até do momento, né? Existem momentos em que algumas profissões estão em grande alta, em outros não, né? Isso vai muito da situação, do mundo, do contexto social, né? Hoje tem profissões novas que despertam mais curiosidade dos jovens para a escolha, porque são profissões novas. Sim. Mônica, qual o papel dos pais nesse momento de escolha dos jovens? Olha, eu acho que o papel dos pais na escolha, na verdade, ele não acontece no vestibular. Você, ao longo da sua vida com seu filho, você tem que estar estimulando ele a escolher. Porque uma das grandes dificuldades quando chega o momento do vestibular é que o jovem não está pronto para fazer uma escolha. Uma escolha envolve perdas, envolve você saber avaliar o seu potencial, os seus pontos fortes, as suas dificuldades, envolve você ter projetos de vida. E, na verdade, às vezes, na criação, os pais, eles fazem o tempo todo os filhos não escolherem. Né? Quando está pequenininho vai escolher uma roupa, não pode, tem que ser a roupa que o pai e a mãe querem. E aí depois, nesse caminho todo, a criança não é preparada para a escolha. A criança é acostumada, né, desde cedo que os pais escolham por ela. E aí chega nesse momento específico onde não cabe uma escolha do outro. Ninguém pode escolher por você o que você vai fazer da sua vida profissional. E aí, por isso, muitas vezes o jovem se sente extremamente sozinho e sem saída. Talvez seja a grande primeira escolha da vida, que é dele. E você acha, como os pais deveriam agir com esse jovem, Hilda? Com relação à preparação para o à vestibular, escolha orientar do processo de vestibular? Olha, quando a Mônica fala de um processo de escolha, que é uma vida em relação à escolha, né, eu acho que os pais deviam dar mais liberdade para os filhos fazerem a escolha. Até porque, como eles são muito jovens ainda, eles podem fazer uma segunda escolha. E acontece muito, ele está no primeiro período, no primeiro ano de um curso, se ele achar que não é aquilo que ele deseja, ele pode fazer uma outra escolha. Justamente porque são muito novos, né? Então... Por isso que eu não acho que a primeira escolha e esta é para toda a vida. Pelo contrário, pode corrigir no caminho. Aliás, eu acho que deve corrigir. Uma outra coisa importante em relação aos pais é que eles já são, por natureza, um modelo. Então, não há necessidade de que ele fale, de que ele imponha aquela vontade. A própria existência dele enquanto pai, a figura que ele ocupa, o lugar que ele ocupa nessa relação, já é um modelo identificatório. Então, o que ele faz como profissão, né? Às vezes os pais são médicos e querem que o filho siga, não precisa ser falado, isso já foi vivido. E aí a tendência da criança seguir aquilo ou não, acho que aí tem que ter essa liberdade mesmo, né? E a escola, Mônica? Como a escola poderia estar trabalhando melhor? Uma das coisas a Hilda já falou, que eu acho extremamente importante, extremamente proveitoso, que é esse trabalho que as escolas vêm fazendo no sentido de informar o jovem sobre as profissões. Porque há um tempo atrás a gente tinha 20, 30 profissões para escolher. Hoje nós temos uma infinidade de profissões e muitas vezes o aluno acha que tem que fazer direito, ou medicina, ou psicologia, ou administração, simplesmente porque ele não conhece outras profissões. Então, esse trabalho da escola é fundamental.
Hilda, são mais de 100 profissões. Como jovem, às vezes ele não escolhe determinada profissão por falta de informação sobre ela, né? Como o jovem pode estar buscando mais informações sobre as mais diversas áreas? Pois é, quem tem se encarregado disso mais recentemente é a própria escola, dando a informação que ela dispõe para que ele conheça o leque de profissões. Agora, há publicações especializadas a respeito disso. O Guia do Estudante, por exemplo, que ele vai pesquisar e vai olhar para saber o que mais que ele pode escolher, mas em cima de uma área que ele já tem tendência para estudar aquilo. Se ele não gosta de matemática, ele vai fugir das profissões que, até que no processo de formação, exigem muito esse conhecimento. Então, ele precisa ampliar o leque de conhecimento dele. E muita curiosidade, quem faz o quê? Qual o profissional que faz o quê, né? Precisa ter essa certeza. E Mônica, com essa dúvida, surgem os testes vocacionais. Como são esses testes? O que são? Olha, hoje em dia, eu acho que a grande maioria das pessoas, também não posso falar por todo mundo, mas pelo menos o trabalho que eu procuro desenvolver é menos baseado em testes especificamente, mais num trabalho mais abrangente, que envolve dinâmicas, técnicas projetivas de grupo e também as avaliações por meio de testes e inventários de interesse. Tá? E existe uma procura muito grande por esses testes? Existe uma procura grande. Hoje a gente já faz, até por demanda da própria escola, existe alguns trabalhos que são feitos integrados junto a esse processo de informação ao trabalho psicológico, né, para orientação, para oferecer mais recursos para que essa escolha seja uma escolha mais tranquila, mais consistente. Hilda, e o governo, a pessoa que não pode pagar, como o governo, ele tem algum projeto, algum programa para ajudar esses jovens que não podem pagar por um teste vocacional? Não, eu não conheço, assim, programa. Havia nas escolas de ensino médio anteriormente o orientador educacional que ele fazia esse trabalho, mas é menos um trabalho de testes e mais um trabalho de informação para que o aluno identifique quais as áreas com as quais ele não tem muita intimidade, que ele não gostaria, mas por um processo de exclusão, né? Porque eu creio que na hora que ele começa a conviver com algumas áreas, ele vai identificar qual que ele gosta mais, quais são as tendências dele. Atualmente eu não conheço nenhum programa do governo que se dirija para a questão vocacional, até porque eu acho que a questão vocacional, hoje ela é muito tratada como o conhecimento de uma determinada área e aquilo passa a ser do gosto. Você gosta mais daquilo que você está conhecendo e aquilo que te dá prazer e te faz ter sucesso. Então, quanto mais você gosta, mais você estuda, mais você aprende. Mas você tem conhecimento de algum projeto que o governo está trabalhando para orientar esses jovens? Não tem. Não tem. Agora, eu acho que existem 3 coisas que eu considero assim que são pilares para quem vai fazer uma escolha. Primeiro é o aspecto do autoconhecimento, você saber isso, quais são suas áreas de interesse, o que você gosta de fazer, e aí não está pensando assim, mas é porque eu gosto de matemática e física. Isso não necessariamente significa que você tem que fazer alguma coisa numa área exata, mas pensar mais em termos de atividades. Que tipo de atividade você gosta de fazer? Que tipo de trabalho te motiva? Então, esse seria esse mapeamento do seu perfil pessoal, que aí no caso, numa avaliação tradicional, a gente faz por meio de testes e outras técnicas. A segunda coisa é isso, você se informar, para saber, diante daquele perfil que você tem, em que você se encaixa. E a terceira coisa é estar ciente de qual é o seu projeto de vida. Porque, às vezes, eu gosto muito de biologia, vou fazer medicina, mas a medicina tem uma série de implicações no estilo de vida de quem vai seguir essa carreira, que eu tenho que avaliar. Se eu vou me ajustar a isso. Talvez essa seja a parte mais difícil da escolha, porque você escolhe por uma coisa que você não conhece muito bem ainda. Você escolhe no momento um pouco anterior. É diferente de uma população mais adulta que volta para a instituição de ensino superior, que passa pelo vestibular para fazer um segundo curso. O que também, assim, é muito comum. É muito comum a gente é isso que eu ia te perguntar agora. Existem muitas pessoas que estão já no mercado de trabalho ou na faculdade que ainda não têm certeza da profissão. Existe algum processo de reorientação para reorientar essas pessoas?
Existe um trabalho de reorientação profissional e que é muito procurado hoje em dia, é incrível, né? Porque às vezes as pessoas fizeram um concurso precocemente. Eu estou me lembrando agora de uma pessoa em especial que me procurou porque tinha feito concurso para a Caixa Econômica. Na época, você ter um emprego na Caixa Econômica era garantia de segurança, de tranquilidade. E na fala dessa pessoa, até o pai fala assim: olha, meu filho, você passou no vestibular. Você ganhou na loteria, ganhou na loteria porque você entrou para a Caixa Econômica. E ao longo da vivência dessa pessoa na profissão, ele descobriu que ele não tinha afinidade nenhuma com aquela carreira, de que não era aquilo que ele gostaria de fazer, e o que ele queria fazer era biologia. E procurou por quê? Porque é uma outra escolha que se envolve, de abrir mão de uma segurança profissional para ir tentar uma outra área quando você já tem um percurso. Então isso também é muito procurado hoje em dia. E Mônica, o aluno que tem interesse por fazer esses testes vocacionais, a quem deve procurar? Ele é feito só por psicólogos? O teste vocacional ele é feito exclusivamente por psicólogos, né? Existem outros trabalhos, mas aí não é uma avaliação psicológica que contemple todos esses pontos que eu citei. Então, geralmente, tem que procurar uma instituição. O teste, sim, né? A informação que é da escola. É mais ampla, né? O teste é uma coisa bem específica. E qual a média de preço de um teste vocacional? Olha, isso é muito relativo, mas em torno de 200 a 300 reais. São várias sessões. Várias sessões, né? Não é um dia só. Não, existem várias maneiras de estarem sendo desenvolvidos os testes. As pessoas que fazem exclusivamente testes e outras, como eu, procuram fazer uma abordagem mais abrangente, onde além dos testes, outras questões sejam tratadas também. Ok. Bom, nós vamos dar uma pausa para nossos intervalos, mas já voltamos. Você que gosta de vídeo, videomaker. Você que faz vídeo, videomaker. Você que não entende nada de vídeo, videomaker. Toda semana, novos vídeos, novos convidados, conversando aqui com a gente sobre os bastidores e suas produções. Não deixe de conferir. Videomaker. Você pensa em vídeo, você vê. Mídia hoje conversa sobre vestibular com a gente, a psicóloga Mônica Cola e a pedagoga Hilda Lobo. Hilda, o jovem que faz cursinho tem mais chance de passar no vestibular. Você não acha que esse atual processo seletivo ele é uma forma de exclusão? Acho, com certeza. Mas só que eu não acho que é o processo seletivo, não. O sistema educacional, o sistema social que vem do sistema educacional, ele é seletivo. O jovem que tem um poder aquisitivo melhor, que pode pagar boas escolas, ele realmente tem mais chance. O que não significa que ele tenha mais sucesso necessariamente no vestibular. Quer dizer, acho que existe uma relação de que quais as oportunidades que ele teve e que utilizou bem e quais as oportunidades que os outros jovens que não puderam pagar o cursinho, hoje há terceiros anos de ensino médio, muito bem estruturados e que eles não são necessariamente preparatórios, eles preparam o indivíduo numa formação pessoal que lhes dá também a competência para aprovação no vestibular. E você, Mônica? Tem uma questão que eu acho nesse processo, né, de vestibular, que para além dessa questão da exclusão, de quem não tem acesso ao cursinho, mas o que transformou, né, a situação de ensino. Então, hoje, se você for ver algumas escolas no pré-primário, você tem uma apostila e você começa a ser preparado para este dia. O que também faz com que essa escolha seja uma coisa extremamente pesada, né? Sim. E não construída como ela deveria ser, gradativamente. Eu acho isso extremamente negativo. Eu acho até que, de um ponto de vista bem da democratização das oportunidades educacionais,
o vestibular é uma anomalia. Eu sonho com um tempo em que ele desaparecerá. Porque o que significa o vestibular? É que você não pode atender a todos, então você vai selecionar alguns para atender. Aqueles alguns que você vai selecionar, eles vieram de histórias diferentes. Então, uma pessoa que teve uma vida escolar sempre muito abastada, que ele teve muitas oportunidades e que ele aproveitou bem o processo, ele terá mais chance, mas porque ele teve um processo de formação. A gente não pode esquecer que quando ele vai para o vestibular, ele tem no mínimo 12, 13, 14, 15 anos de escolaridade, já viveu esse período todo. Então, no dia em que nós não precisarmos mais selecionar para entrar, que nós tivermos possibilidade aberta de acesso, e já existe isso para alguns cursos, não precisa mais selecionar. Então, todos aqueles que se sentirem desejosos daquela formação vão ter acesso àquele curso. E aí, talvez a questão do ensino volte realmente a possibilitar, né, a relação da aprendizagem com o prazer. Porque o que acontece? A educação toda é voltada para esse momento do vestibular. E aí você entra numa profissão e hoje a principal competência que se exige em qualquer profissão é que você seja um eterno aprendiz. Você goste de estudar, que você goste de ler, que você tenha interesse por se informar. Só que o processo todo de ensino até o momento de você ingressar numa faculdade é ainda da decoreba, ainda de um sistema voltado para um momento exclusivo. De estudar matérias que você pouco vê a relação com o contexto que você vive, descontextualizadas. Então acaba ensino e prazer sendo coisas, né, aprendizagem e prazer sendo coisas muito distintas. Mônica, o que você acha que poderia ser feito para mudar isso? Para mudar o processo seletivo. Você acha que existe outra forma de avaliação? Olha, eu acho que a Hilda apontou um pouco esse caminho que está surgindo, mas acredito assim, que isso só vai acontecer realmente quando houver toda uma reformulação do processo educacional como um todo. Eu acho que o vestibular em si, ele já está bastante alterado de 10 anos para cá, então, por conta, inclusive, do aumento da oferta de cursos. Então, hoje você tem muito mais cursos. E, na verdade, são algumas escolhas que as pessoas têm que fazer e que ela não é tão verdadeira para todas as pessoas que estudam. Creio que os alunos das escolas particulares, sobretudo os alunos dos cursinhos, eles fazem a preparação. Mas a gente tem que pensar que não tem cursinho para toda a população que busca o vestibular, ou que busca o processo seletivo, que é o mesmo vestibular, mas por outros moldes, né? não pelo molde da prova. Agora, são duas escolhas que o aluno tem que fazer, que o estudante tem que fazer. Uma é que ele procura se preparar para ter sucesso neste processo de seleção para uma instituição pública. E as razões são óbvias. Se ele fizer o curso superior, 4, 5, 6 anos numa instituição pública, o custo dele será muito menor, o custo que ele desembolsa ele pessoalmente. Agora, na verdade, ele busca primeiro esta seleção dentre os cursos da instituição pública. Quando ele, então, precisa fazer uma outra escolha, ou quando ele faz uma escolha mais amadurecida, o processo de aprendizagem dele tem uma outra conotação. A gente tem que pensar que pequena parcela da população brasileira faz vestibular, porque as pessoas precisam trabalhar, elas precisam começar a produzir alguma coisa. Então, o que acontece? Eles fazem até o ensino médio, os que fazem até o ensino médio, que nem todos também fazem, interrompem um tempo, começam a trabalhar, depois é que eles vão fazer um curso superior. Então, isso não é uma coisa tão frequente na vida das pessoas. Muitas vezes tem que fazer uma escolha, né? Ou estudar ou trabalhar. Não, mais da metade da população brasileira faz essa escolha. Na verdade, porque não tem outra. Escolha, é uma necessidade. É uma necessidade, ele não tem outra escolha. E são pessoas muito bem-sucedidas. Hoje você vê em determinados cursos, a população de determinados cursos superiores, eles são quase todos constituídos de pessoas adultas, 40, 50 anos, têm o retorno à escola, inclusive. Por quê? Porque eles já começaram a trabalhar, constituíram família, daí eles vão para o curso superior. Então, a escolha é mais amadurecida e não tem esse processo da preparação. Dessa preparação tão focada só para o vestibular. Uma outra coisa que eu queria colocar, só como um dado de curiosidade, é que há pesquisas que indicam que não são os mais bem-sucedidos no vestibular que são os melhores alunos. Então a gente tem que estar sempre atento a isso, que é uma preparação mesmo para uma concorrência que ele vai fazer, e algumas vezes até a pessoa esquece as coisas que estudou no vestibular. Mas uma coisa importante também é assim,
o ideal seria que não existisse mais vestibular, que essa escolha pudesse ser feita de uma outra maneira, com maior liberdade, mas essa é a realidade que a gente tem. Então o jovem tem que se preparar, a pessoa que vai enfrentar o vestibular tem que se preparar para essa realidade. E aí quanto mais ele consegue se trabalhar emocionalmente, né, a parte cognitiva, se preparando para as provas, para as avaliações, e ao mesmo tempo ele também consegue se preparar emocionalmente para esse momento, mais chances ele vai ter de sucesso. Então quem consegue gerenciar melhor sua ansiedade, a sua emoção, que consegue estar equilibrado num processo de competição como esse, também vai estar tendo um aprendizado que vai ser importante para o resto da sua vida, porque ao longo da vida da gente, a gente vive numa sociedade onde a competição é muito presente. Tem que fazer isso constantemente, né? Constantemente. Hilda, quais são os cursos mais procurados? Aos cursos que historicamente são os mais procurados, porque eles são revestidos de um caráter de nobreza pela escolha da profissão, né? As áreas de direito, de medicina, saúde, odontologia, então são áreas que são muito procuradas e são muito concorridas. Depois nós começamos a ter alguns outros cursos que eles são muito procurados, às vezes pela novidade que ele apresenta, oceanografia, quer dizer, a pessoa fica muito querendo saber o que vai estudar nisso. Outros cursos, porque eles mostram uma carreira já bem estruturada, como os cursos do CFO, do Centro de Formação de Oficiais, são cursos bastante procurados. Então, e eles têm uma tendência, eles vêm numa tendência assim. Agora, com a inclusão de novos cursos, até um tempo atrás, nós tínhamos cerca de 30, 40 cursos superiores oferecidos no conjunto. Hoje nós temos, juntando vários cursos, eu acho que a gente tem quase uma centena de ofertas. Então, isso também vai diluindo a oferta. Por outro lado, a gente não tem um crescimento populacional muito intenso, então vai realmente diluindo para dar um equilíbrio. Alguns cursos ainda, a relação candidato-vaga, ela tem diminuído ao longo dos anos. Você concorre com menos gente para fazer o vestibular. Hilda, muitas faculdades fazem o tal do processo simplificado. Como que é isso? O processo seletivo simplificado. Do ponto de vista legal, a instituição precisa fazer com que o aluno escreva uma redação para ele ser aprovado no vestibular. E, na verdade, assim, quando muda o nome vestibular, com esse caráter da prova, do dia marcado, da hora certa para todo mundo, que fechava os portões e tal, mas pelo aumento do número de ofertas de cursos, isso começou a não preencher todas as vagas. E só quem faz esse processo seletivo simplificado são as instituições privadas, porque a corrida para a instituição pública ela é muito maior. Então, como é que acontece isso? Ele faz, as instituições, elas organizam o seu processo, não existe uma determinação de como cada uma vai fazer. O que é obrigado para todas? Que ele faça uma redação. Para quê? Para saber se o sujeito sabe ler e escrever. Quer dizer, na verdade, a seleção, quando você não tem uma demanda muito grande, você não tem o que selecionar. Você tem 40 vagas, você tem 30 candidatos, você tem vaga sobrando. Né? É diferente de quando você puder ter um processo que de fato você selecione o indivíduo que mostra mais aptidões para uma determinada área profissional. Quer dizer, aí você terá uma outra possibilidade de selecionar. Hoje é mais para classificar. E, Mônica, o mercado de trabalho influencia muito nessa escolha, né? Como você explica isso? Olha, eu acho que a gente até falou um pouquinho sobre isso, mas assim, há uma influência muito grande do contexto social. Então, existem épocas, por exemplo, vamos pensar na carreira de direito, né? Ele é um curso que abre um leque de opções para concurso, né? Para o vínculo efetivo, para a estabilidade muito grande. Então, fazendo o curso de direito, você vai estar abrindo uma possibilidade enorme de opções de trabalho. Então, essa realidade, somada ainda ao fato de alguns cargos que requerem o direito e que têm alta remuneração, isso faz com que o jovem se sinta motivado. Porque uma das coisas que se busca quando se escolhe uma profissão é buscar uma estabilidade, uma segurança, sucesso profissional, realização financeira. Então, o mercado de trabalho, a forma como ele está estruturado no momento, ele é extremamente, ele tem um peso muito grande nessa escolha. Eu penso que também a gente tem que se voltar para a questão da vida produtiva. Não necessariamente você está vinculado a uma profissão que ela está
na linha daquilo que você escolheu para cursar, mas com um desenvolvimento e uma formação pessoal que dê ao indivíduo competência para ele transitar numa área profissional. Eu defendo muito isso, a formação bastante geral, mas bastante sólida para que realmente o sujeito possa pensar. Até porque, se a gente pensa que um sujeito que se formou há 20 anos atrás, ele está desatualizado se ele não continuar buscando conhecimento na área profissional dele, né? Então a gente tem que pensar que o curso superior hoje, ele não é um ponto de chegada, ele é um caminho que a pessoa tem que percorrer e ele chega lá. E que não necessariamente ele vai exercer aquela profissão. Ele é quase um né? pano de fundo, né? Sim. Sim, porque a gente conhece profissionais e a gente ouve histórias de pessoas que fizeram um determinado curso, têm determinada profissão, mas que eles fazem uma outra coisa e com certeza o curso que eles fizeram deu a eles até a certeza de fazer a outra coisa, porque deu a ele algumas competências pessoais para se manter na vida produtiva. Que eu acho que a sociedade hoje exige pessoa com perfil um pouco mais flexível, mais maleável, a gente vive muito essa questão, então não dá para você se vincular só a esta formação. Algumas formações, essas consideradas mais nobres, até que por tradição elas são assim, elas trazem esse revestimento. E a gente vê isso inclusive em alguns anúncios de empresa. Precisa de um profissional com tais características, mas não pede qual é a formação. Quer dizer, eu preciso ter um sujeito capaz de aprender. Até porque cada vez mais essa formação técnica ela está se igualando. Sim. As pessoas estão tendo mais acesso, então ela vai se igualando. E o que vai fazer a diferença é esse perfil emocional, é a capacidade da pessoa em se adaptar e se ajustar a situações novas. Bom, eu agradeço a presença de vocês aqui no programa. O Mídia fica por aqui e até a próxima semana. Música